E aí pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com o canal Mining Tips, este canal do YouTube que une mineração e áreas afins com língua inglesa, para a gente contribuir para uma comunicação mais efetiva, mais eficiente no setor da mineração. E o assunto de hoje é um assunto importantíssimo na mineração, manuseio de sólidos a granel. Em inglês, Bulk Solids Handling. De novo, Bulk Solids Handling. Esse vídeo que você está assistindo é um patrocínio da Janik Johansson, uma consultoria especializada exatamente em manuseio de sólidos a granel. A equipe da Janik Johansson, ela gentilmente nos ajudou com questões técnicas, com imagens, para que a gente pudesse levar a você um conteúdo realmente útil para a sua informação. Então, desde já, fica aqui o nosso agradecimento à Janik Johansson. E aí eu quero te pedir 3 coisas antes da gente começar com o conteúdo mesmo desse vídeo aqui. Gostou? Clica naquele gostei ali embaixo, like ou joinha, que também o pessoal fala. E não se esqueça de se inscrever no canal e apertar aquele sininho que aparece do lado daquele botão inscrever-se. Assim você fica sabendo automaticamente quando a gente lançar vídeo novo por aqui, beleza? E aí eu quero começar esse vídeo com uma definição do Processing Magazine sobre o que é sólido a granel, ok? Eu sei que muita gente já conhece a expressão, mas talvez não tenha assim muita clareza sobre o que é de fato sólido a granel. Aí a gente dá uma olhadinha agora nessa definição do Processing Magazine e tira qualquer dúvida que possa haver. Vamos lá? A bulk solid can be defined as a group of discrete particles of any size or shape in which stress is transferred between particles in the containing bin through frictional forces rather than viscous forces. Então agora traduzindo para você, olha só, um sólido a granel pode ser definido como um grupo de partículas discretas de qualquer tamanho ou formato em que a tensão é transferida entre as partículas e o silo que as contém por meio de forças de atrito, ao invés de forças viscosas. Beleza? Aí você viu então essa definição do Processing Magazine sobre o que é sólido a granel. Beleza? Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre problemas que podem acontecer no manuseio de sólidos a granel. E aí eu já começo aproveitando aqui para dar uma dica para você, Mining Tips tem que ter dica. Como dizer problemas em inglês? Bom, todo mundo já conhece a palavra problems, Tá tudo bem. Mas eu quero te mostrar um outro termo que vai além, que tem uma visão um pouco mais ampla aí sobre problemas. Issues. Essa palavra que você está vendo aí agora. De novo, issues. Esse termo dá a ideia também de questões, de assuntos, Então, questões ou assuntos que são relativos àquele item e que mostram problemas já identificados, beleza? Esses problemas de manuseio de sólidos a granel podem ser resolvidos, mas para isso é importante que se tenha um conhecimento das propriedades de fluxo do material que está sendo manuseado ali, E também dos padrões de fluxo que podem se desenvolver dentro, por exemplo, de um silo, beleza? Então, para você agora 2 dicas do que eu acabei de falar agora. Olha só, propriedades de fluxo, flow properties. De novo, flow properties. E padrões de fluxo, flow patterns. De novo, flow patterns. Com esse conhecimento, então, é possível você dimensionar adequadamente os equipamentos que vão fazer esse manuseio. Dimensionar adequadamente os equipamentos. Vamos ver como é que fica isso em inglês? Fica assim, appropriately sized equipment. De novo, appropriately sized equipment. E eu quero lembrar para você que equipment é uma palavra que já é plural, ok? Então nada de colocar S em equipment, falar assim, equipments, no plural. Não. Quando você diz os equipamentos, em inglês basta você dizer equipment. Por quê? Porque equipment já é plural, beleza? Bom, eu quero chamar a sua atenção para os elementos básicos de manuseio de sólidos a granel. Veja essa figura agora, onde está mostrando esses elementos básicos. Olha o título da figura. Lá diz assim, Basic Elements of Bulk Solids Handling, ou seja, elementos básicos de manuseio de sólidos a granel. De novo, Basic Elements of Bulk Solids Handling. E aí você tem uma pilha de um lado,
os transportadores de correia no meio ali e o silo do outro lado. Nós vamos passar por cada um desses elementos. Vamos lá? Primeiro a pilha, então, que em inglês a gente chama de stockpile. De novo, stockpile. Ou simplesmente pile, esse finalzinho aí, pile, tá? Mas olha só, esse termo só pode ser usado para pilha de produto, ok? Pilha do produto que se quer de fato comercializar. Aí sim. No meio ali você tem os belt conveyors, que são os transportadores de correia, ou correias transportadoras, né? Tanto faz uma coisa ou outra. Depois você tem chute. Chute, na verdade, é calha de transferência, ou simplesmente calha, né? Mas o pessoal chama muito comumente, você já deve ter ouvido em português, de chute mesmo, não é isso? Agora, é só lembrar que a pronúncia em inglês é diferente, ó, chute, beleza? Nessa figura aí estão representadas as partes mais importantes de um chute, ou chute, né, em português, em relação ao manuseio de sólidos a granel, lógico. Essas partes são defletora superior, que em inglês a gente chama de hood, de novo, hood, e a defletora inferior, que em inglês a gente chama de spoon, de novo, spoon. E a patente disso aí é da Janneke Johansen, lá de 1955, ok? Do outro lado você tem a estrutura do silo, né? Toda essa estrutura aí de cor mais clara na figura é o silo, que tem duas partes principais, né? O corpo cilíndrico, que é essa parte superior aí, e embaixo tem uma parte que em português a gente pode chamar de tremonha ou moega. Em inglês é hopper. De novo, hopper. E por último, lá embaixo você tem o alimentador. No caso dessa figura aí, é um alimentador de correia, tá? Em inglês é belt feeder. De novo, belt feeder. Esses são os elementos básicos do manuseio de sólido a granel. É lógico que tem outros elementos, né? Mas esses aí são os principais, são os básicos. Bom, agora que a gente viu os elementos básicos, nós podemos entrar então nos problemas que podem acontecer nesse manuseio de sólidos a granel, tá? Na mineração, esse manuseio, ele normalmente ocorre, basicamente, né, ele ocorre em 3 itens. Nos silos, que a gente já viu que em inglês pode ser silos ou bins, né? Tanto faz para silos você falar silos ou bins. Nas pilhas, que a gente já viu que se for de produto a gente chama de stockpile ou pile, né? E por último, nas calhas de transferência, que a gente na verdade viu que o pessoal chama, né, normalmente de chute mesmo, não é isso? Então pode acontecer nesses 3 itens aí o manuseio. Cuidado com a pronúncia, né? Sempre lembrando para você, em inglês é chute, ok? Beleza. Neste vídeo aqui, nós vamos abordar silos e chutes só, tá? Vamos deixar por enquanto de lado aí a pilha. Pelo menos nesse vídeo que você está assistindo, nós não vamos falar sobre pilha, beleza? Nós do Mining Tips pedimos à equipe da Janneke Johansen que listasse para nós os principais problemas que podem acontecer no manuseio de sólido a granel, né? Logicamente baseado, né, em toda a experiência que eles já tiveram até hoje, né, com projetos, com consultoria nessa área. Então vamos lá, veja essa figura agora que mostra isso para você. O título da figura diz Most Common Issues in Bulk Solids Handling Through Silos. Traduzindo para você, os problemas mais comuns, olha aí ó, como é que fala mais comuns, né? Most common, os mais comuns. Então, os problemas mais comuns no manuseio de sólidos a granel por silos, ok? Você já viu aqui hoje comigo, né, que a gente poderia também ter usado bins para silo, não é verdade? Tá bom. Então, olha aí, em relação a silos ou bins, você tem 3 problemas principais que podem acontecer: flooding, rat holing e cohesive arching ou cohesive bridging, beleza? Começando com flooding. Flooding é avalanche em português. E o que é esse problema de avalanche? É o material que está sendo contido pelo silo descer todo de uma vez só, né? Imitando uma avalanche, né, que você já conhece nas montanhas, é a mesma coisa, mesmo princípio, na verdade. Rat holing, se você traduzir ao pé da letra, é a formação de buraco de rato. Rat hole é buraco de rato. E esse ing no final dá a ideia de processo formador, ou seja, o problema é o fluxo do material somente pelo centro, parecido com um buraco de rato mesmo, né? Formando um morto, que é esse material acumulado na lateral interna do silo, beleza? Em português, o pessoal do setor já está usando rat hole mesmo direto, nem traduz mais, ok? Já usa em inglês mesmo.
E o último desses três principais problemas com manuseio de sólidos a granel, por silo, né, que eu estou citando aqui hoje, é bastante comum. Ele chama cohesive arching ou cohesive bridging. Tanto faz você usar arching ou bridging para descrever o que em português, né, é chamado de arco coesivo. Então, de novo, arco coesivo em inglês fica cohesive arching ou cohesive bridging, beleza? Bom, nós falamos em relação aos silos, né? Agora vamos ver em relação aos chutes. Em inglês, lembra? Chutes. Veja lá. O título da figura então diz Most common issues in bulk solids handling through chutes. Ou seja, os problemas mais comuns no manuseio de sólidos a granel em chutes. Beleza? Então você tem aí os chutes, né? E os três principais chutes, né, em inglês, certo? E os três principais problemas são plugging, wear e dust generation. Plugging significa entupimento, ou seja, o chute fica entupido e não há fluxo de material pelo chute, beleza? Wear é desgaste, desgaste da calha, desgaste do chute, né? E dust generation é geração de pó, um problema que tem inclusive, né, implicações ambientais, não é isso? Então, até agora nós vimos os problemas principais que podem acontecer nos silos e nos chutes, né? Agora eu quero falar com você sobre padrões de fluxo. Em inglês, flow patterns. De novo, flow patterns. Basicamente, em manuseio de sólidos a granel, você tem dois tipos de padrões de fluxo. E um terceiro, que na verdade não é um terceiro padrão, é uma combinação dos dois primeiros, ok? O primeiro, então, é chamado em inglês de funnel flow, que é fluxo de funil ou fluxo funil. De novo, funnel flow. E o segundo é o mass flow, que é o fluxo mássico ou fluxo de massa. Mass flow. Nessa figura agora, você está vendo aí flow patterns, ou seja, padrões de fluxo, né? O primeiro, então, está dito aí, ó, funnel flow discharge, que é descarga por fluxo funil. Depois tem mass flow discharge, que é descarga por fluxo mássico. E depois expanded flow discharge, que é descarga por fluxo expandido, que é exatamente aquilo que eu falei, a combinação, né, de fluxo funil e fluxo máxico, ok? Agora olha que interessante, o material que pode ficar acumulado na parede do silo, lembra que eu falei para você que o pessoal de operação chama muito comumente de morto, não é isso? Em português. Em inglês, como é que fala? Aí, ó, tá no primeiro silo, dá uma olhadinha no primeiro silo, lá embaixo tem assim, stagnant material. De novo, stagnant material. Então, morto é stagnant material, beleza? Bom, e como é que a gente pode decidir entre qual padrão de fluxo utilizar em uma operação de manuseio de sólidos? Aí é tudo questão de testes e ensaios. Você tem que medir as propriedades do fluxo. A partir disso, você vai determinar o padrão de fluxo que atende melhor, né, às suas operações, as operações específicas que você tem, e você vai, logicamente, utilizar a metodologia que é comprovada para a sua operação, para aquele caso específico que você está abordando. Beleza? Veja aí então, Flow Property Tests, ou seja, testes ou ensaios, é a mesma palavra em inglês, né? Testes ou ensaios de propriedade de fluxo. De novo, Flow Property Tests. A primeira propriedade que você está vendo aí listada é Cohesive Strength, que em português fica resistência coesiva. A segunda é Wall Friction, atrito na parede do container, ou seja, do silo ou do chute, né? Depois você tem Bulk Density, que é densidade aparente. Olha que interessante como é que fala densidade aparente em inglês. É Bulk Density. Então, olha só, nós identificamos os problemas em inglês, issues, né, que a gente falou para você. Aí nós conhecemos os padrões de fluxo, em inglês flow patterns, e depois nós identificamos as propriedades de fluxo, que em inglês a gente fala flow properties. Aí chega a hora agora de fazer o quê? Dimensionar adequadamente os equipamentos para atender a esses requisitos e especificações que você levantou através de testes e ensaios, certo? Dimensionar adequadamente os equipamentos. Lembra? Fica assim, appropriately sized equipment. Beleza? É isso aí, então. Nós do programa Mining Tips gostaríamos de agradecer a Jane Johansson pelo apoio na produção desse vídeo, né? A empresa gentilmente nos cedeu figuras, informações técnicas bem precisas, né,
para que a gente pudesse falar sobre essa área tão importante que é para a mineração, que é o manuseio de sólidos a granel. Então, nosso agradecimento a Jenneke Johansson. Beleza? Gostou do vídeo? Lembra que eu falei? Clica ali embaixo, né, no gostei, like ou joinha, né? Tanto faz. E não se esqueça de se inscrever no canal e apertar também o sininho que aparece do lado do botão inscrever-se, tá? Aí você vai ficar sabendo, toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui, você automaticamente já é avisado daquilo ali. Beleza? Grande abraço para você e sucesso!